Você e seu corpo. Oferecimento: Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Já estou de volta nesse feriadão, coisa boa, hein? Você aí assistindo o programa Fisioforma comigo, fica melhor ainda. Mas agora a gente continua então, né, com o quadro Você e seu corpo. E o nosso tema de hoje é dependência química. Muito interessante, preste atenção. No quadro Você e seu corpo de hoje, vamos abordar um assunto que aflige muitas famílias, que é a dependência química. Para isso, vamos entrevistar o Dr. José Fernando de Freitas. Olá, doutor Fernando. Primeiramente, esclareça para as nossas telespectadoras o que são as drogas. Droga é qualquer substância que se coloca no organismo para obter algum efeito. Por exemplo, quando você vai numa drogaria, você compra droga. Para quê? Para tratar de uma doença, assim por diante. Então, droga especificamente é uma substância externa ao nosso organismo que nós colocamos para obter algum efeito. Doutor, quais são as mais consumidas? Bom, aí no caso nós estamos falando de drogas no sentido das pessoas se drogarem e se viciarem. As mais consumidas são as drogas lícitas. Lícitas é que são legais. São álcool, o próprio cigarro, nicotina. Então essas são drogas lícitas. As drogas ilícitas que são muito consumidas são crack, maconha, cocaína, heroína, êxtase e assim por diante. Anfetaminas. Tem uma lista enorme dessas drogas. E o efeito da droga é o mesmo para todas as pessoas? Não, sempre tem, independente da droga, o que for, mesmo que seja um medicamento, tem um efeito individual. Por exemplo, eu posso tomar uma substância, vai fazer um efeito enorme para mim, você toma e não faz efeito quase algum. Agora imagina drogas ilícitas que não tem nem controle de dosagem, de qualidade. Você pega uma cocaína que é feita num laboratório no meio da selva e outro, imagina a quantidade de pó que tem lá dentro de efeito. Então isso além do efeito individual, tem um efeito, você nem tem controle sobre aquilo que você está usando. Quando é considerado uma dependência? Dependência é quando a pessoa não consegue sentir um bem-estar sem o uso dessa droga. As pessoas geralmente vão para a droga quando a vida dela está uma droga. Então, quando a vida está uma droga, ela utiliza essa substância para dar uma sensação de bem-estar. É como para fugir da realidade, fugir de uma situação que eu não dou conta. Então eu uso a droga, dá aquela sensação de prazer, mas de algum jeito eu estou fugindo de uma realidade. A dependência acontece quando eu não consigo mais viver sem ela. Se eu tiro a droga, aquela sensação de mal-estar fica cada vez maior. Aí eu tenho que utilizar essa droga e frequentemente um uso que vai progressivamente sendo maior. Quer dizer, se eu usava uma quantidade X, daqui a pouco eu tenho que usar 2X, 3X, porque aquilo já não me satisfaz mais. O uso do medicamento, por exemplo, um antidepressivo, mesmo prescrito pelo médico, com prescrição médica, o usuário é considerado um dependente? Não, o que caracteriza a pessoa como dependente, por exemplo, estamos falando de droga antidepressiva. A pessoa, quando tem uma depressão, toma um medicamento. O medicamento, eu vou dizer assim, não existe nenhum remédio que cura a depressão. Nenhum. O remédio, ele é paliativo, ele é sintomático, ele ajuda a pessoa a conviver com a depressão. A depressão, para você obter a cura, você vai precisar fazer uma psicoterapia, vai ter que fazer algum outro tipo de tratamento que não seja só a droga. Quando se consegue promover a cura, dá para tirar o remédio. A maioria das pessoas que utilizam remédio antidepressivo parou de tomar o remédio, volta ao quadro de depressão. Por quê? Porque o tratamento não foi feito. A pessoa precisa se tratar, mas num outro âmbito, não é só com a medicação. Então não é questão de ser a dependência. É do mesmo jeito, se você tiver dor de dente, você toma analgésico, alivia a dor no dente. Mas se você não for dentista, parou de tomar o remédio, vai doer de novo. Então tem que ir em busca da cura. Um dependente dificilmente se reconhece como um dependente. Quando a família deve se preocupar e como que ela deve agir, doutor? Olha, o problema maior em relação à dependência, por incrível que pareça, não é o dependente, é exatamente o que você colocou, é a família. Por quê? Porque todo dependente tem ao seu lado uma outra situação que chama a codependência. Codependência, frequentemente, são os parentes que estão ao lado, que não olham a situação da pessoa,
no início do problema, mesmo quando esse indivíduo começa a utilizar drogas, eles ainda não conseguem ver, é impressionante, parece que todo mundo sabe, mas eles não conseguem ver. Os codependentes são o maior entrave no tratamento da dependência. Então, por exemplo, se você pegar um dependente e colocar num local, você consegue tirá-lo da droga, tirá-lo dessa dependência. Quando você o coloca de novo no ambiente familiar, a chance dele ter uma recidiva é enorme. Por quê? Porque o ambiente favorece esse processo da dependência. Então, muitas vezes, quando se coloca assim, olha para isso, frequentemente os codependentes não conseguem ver. Tem um processo de negação que é impressionante. Quando se vai tratar uma família, parece que ninguém quer ver o problema. Então, o maior problema, para mim, como psicoterapeuta, não é o dependente em si, porque se tiver um dependente, a família inteira está doente. E como a família está doente, muitas vezes ela não se percebe doente. Aí fica assim, é o dependente que é o problema. Não, o problema é a família inteira. O duro é trabalhar com essa família, quando ela tem essa consciência, e começar a ver que se tem esse dependente, se você tirar o dependente da família, fatalmente uma outra pessoa nessa família entrará nesse mesmo lugar. Então a dependência, as drogas, essa dependência sempre precisa um tratamento olhando assim mais globalizado, olhar a família como um todo, nunca um indivíduo, mas é um sistema que está comprometido. Obrigada, doutor, pelas suas informações. E na semana que vem, gente, a gente volta com mais novidades para você e seu corpo.